Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Zaninhac e vou apresentar o meu projeto de pesquisa, cujo tema é Gestão de Microempresas e seu empreendedorismo na pandemia, cujo o professor orientador é o Dr. Robson Bonetti. Então, nesse trabalho, eu vou apresentar a introdução, o desenvolvimento, resultados e considerações finais. Então, as microempresas, elas podem ser classificadas da seguinte forma, como sociedade simples, né? Quando você tem mais de um sócio, individual, EIRELI, quando é de responsabilidade limitada, e sociedade empresária, quando é mais de uma pessoa, que possui também a funcionalidade e tem o objetivo de trocas de bens e serviços. As microempresas, ela tem faturamento de até 360 mil reais e elas permitem até 9 empregados e quando o quesito é indústria, pode-se ter até 19 colaboradores. Eles são de extrema importância para a economia do nosso país, já que as microempresas, elas podem ter o faturamento de até 360 mil por ano. Já as empresas de pequeno porte, elas são de 360 mil reais até 3,6 milhões de reais. E as empresas de pequeno porte, elas podem optar, no caso, pelo Simples Nacional. E a sua atividade ela não precisa estar vedada de acordo com a Lei 12.123 de 2006. As importâncias das microempresas é que elas correspondem a 53,6% do PIB do nosso país, se aproximando, no caso, em valores aproximado, né, das pequenas empresas. E as microempresas, elas são responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada no nosso país e tem a folha salarial de até 311 bilhões anuais, onde elas contribuem e são de importância para o PIB do nosso país. Com a chegada da pandemia e com as portas fechadas, os decretos e o isolamento, eles fizeram com que as vendas caíssem de forma drástica. Com isso, houve parcelas atrasadas, né, causando a inadimplência. Já os decretos e o isolamento, eles entram como medidas restritivas. As demissões, elas aconteceram, né, por conta que houve muitos fechamentos de microempresas, que mesmo com os auxílios, né, se não tivesse o auxílio, no caso, essas famílias ficariam até mesmo na miséria. E hoje, as microempresas, elas favorecem 611 milhões de reais. Então, teve novas ações perante os lucros e as perdas, né? As novas ações, a gente pode ressaltar, foram as vendas online, o marketing digital, né? As novas atitudes que as empresas tiveram que ter para que a empresa continuasse ativa no mercado. A gente tem que ressaltar que teve auxílios disponibilizados pelo governo federal para tentar converter essa situação negativa do Covid em nosso país. Uma delas é o auxílio emergencial, né? Teve também a suspensão de tributos para as microempresas, o resgate antecipado do FGTS, né? E o Pronamp, que tem uma taxa reduzida e se trata de um financiamento através de instituições bancárias, com carência, período de carência e parcela de até 36 vezes. O crédito pré-aprovado e a custódia de títulos, eles também têm extrema importância,
por conta que muitas empresas elas começaram a lidar com cheques. Então, na custódia, elas conseguiam antecipar o valor na instituição financeira com que elas trabalhavam, né? O empreendedorismo, na pandemia, ele foi de extrema importância para as microempresas, porque elas tiveram que se reinventar, elas tiveram que buscar uma inovação tanto para o seu produto, tanto para o seu meio no questão de logística. Hoje, possui 18,1 milhões de microempresas ativas, o que é um grande fator positivo em um período de pós-pandemia. Em julho desse ano, a gente chegou a ter uma estimativa com 359 mil empresas abertas. Houve também uma segunda queda no quesito de inadimplência empresarial, baixando para 0,6 no mês de maio. Então, as empresas elas começaram a subir novamente no mercado, graças à inovação, graças ao empreendedorismo, né? E começaram a acertar as inadimplências que elas obtiveram durante o período de pandemia. Então, elas começaram, acertar os valores, seja a constituição financeira ou qualquer outro meio. O governo, ele também impôs, várias restrições ao mercado, levando, digamos, no período, com os decretos, com os isolamentos, uma pequena crise no quesito da empresa. E uma grande crise quando a gente diz que eles não conseguiam produzir, eles também não conseguiam vender até o delivery chegar de forma expansionista. E com isso, houve uma consequência do fechamento parcial da indústria, comércios e serviços. Então, muitas empresas elas não tinham capital de giro ativo, elas acabaram fechando. Além da concessão dos créditos que eu já comentei, o Pronamp como um deles, através da regulamentação, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central permitiram ao mercado de crédito ofertar prorrogações às parcelas dos créditos anteriormente concedidos, nas mesmas taxas originais contratadas. Então, além dos empréstimos que foram ofertados e tudo mais, o Conselho Monetário Nacional, via Bacen, eles conseguiram, essa prorrogação de créditos que as empresas elas já tinham, com a mesma taxa de juros, mesmo a Selic aumentando. Então, no resultado, no trabalho, eu consegui obter que, mesmo os recursos se tornando escassos devido aos dias de decretos e mesmo com muitos produtos ofertados no mercado, algumas empresas elas não conseguiram se manter no setor negocial. E a gente pode citar como medidas que interviram de forma positiva para que essas empresas elas ficassem no setor negocial, home office, a prestação de serviços pela internet ou aplicativos. Então, muitas empresas elas formalizaram sites, elas formalizaram deliveries, elas realizaram promoções, e até mesmo uma menor jornada de trabalho, ao invés da demissão em massa nas empresas. Então, eles começaram a produzir somente o que eles iriam realmente vender, diminuindo os estoques. As cooperativas financeiras, pode-se dizer também que elas oferecem várias linhas de crédito com os próprios recursos, oferecendo crédito de curto, médio e longo prazo para as pessoas jurídicas, disponibilizando financiamento de bens e serviços, investimento fixo,
cartão de crédito, um capital de giro que eles vão amortizando com o tempo, né? Desconto de títulos e duplicata. Então, as instituições financeiras, a gente consegue dizer que elas trabalharam, né? Tentaram alinhar da melhor forma possível o andamento e a continuidade da empresa. E muitas instituições, né? Elas concederam um capital de giro, um rotativo empresarial, para que a empresa ela pudesse fomentar o produto que ela inovou, né? O meio que ela estava usando para empreender e se continuar no mercado. A gente pode dizer também que possui a finalidade de dar apoio emergencial e evitar, né, demissões em massa, porque as empresas no mercado elas continuam com os funcionários, né, automatizando a linha de crédito de forma especial. Então, teve muitos empréstimos que eles, como eu já disse, além de eles serem prorrogados, os novos passaram a ter 36, 48, 60 meses para pagar e alguns até com período de carência, né? E o Pronamp, no caso, ele virou permanente em junho de 2021 pela Lei 14.161. Então, o Pronamp, que é um financiamento, né, para investimento empresarial, ele acabou se tornando definitivo. Desta forma, as empresas utilizaram meios online para aumentar as suas vendas, seja por WhatsApp, por publicidade nas redes sociais, né? Criação dos próprios sites, ou cardápios rápidos, através de QR Code, né? Em muitos restaurantes. Então, as saídas existentes, elas acabam estando condicionadas de forma direta na redução dos custos. Então, as empresas elas tiveram que inovar, empreender com o intuito de reduzir os custos, fidelizar os clientes que já existiam, né? Mantê-los e formalizar os novos clientes, fomentando a lucratividade e a continuidade no ambiente negocial. Já na consideração final, a gente pode dizer que com a chegada do vírus, de forma repentina e inesperada em nosso país, o qual também se avançou em poucos meses, ocasionando danos irreparáveis em muitas microempresas que fecharam nesse período por não ter um capital de giro, muitas empresas elas deram o seu máximo usando o marketing digital e suas plataformas para se manterem ativas no mercado empresarial. Dessa forma, a pesquisa acima realizada, né, contou com dados e estudos que foram publicados para reportar informações em tempo de medo e aflição. Então, eu posso concluir esse trabalho a partir dessa pesquisa que a intervenção governamental em seus decretos priorizou a saúde mundial e após deu um suporte, um apoio à continuidade para se manterem ativas. E a pandemia ela afetou as microempresas de forma ampla, fazendo com que a inovação nos meios utilizados, o marketing digital e o empreendedorismo para manter e melhorar os produtos já existentes, eles fossem utilizados para minimizar os impactos causados dentro da empresa. Eu concluo meu projeto de pesquisa com a frase: motivação é aquilo que te faz começar, hábito é aquilo que te faz continuar. Obrigada a todos e boa noite.